Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Alex Soares e a aula de hoje vai ser sobre corrente elétrica. Junto com a aula, eu vou disponibilizar um TD com as questões da apostila e com outras questões adicionais. Na aula passada, nós vimos que se existe uma diferença de potencial entre dois pontos e se eu ligar um fio entre essa diferença de potencial, vai surgir uma corrente elétrica. Os elétrons vão sair de um polo em direção ao outro polo. Vejamos essa figura a seguir. Eu tenho uma pilha alimentando esse circuito, onde eu tenho uma lâmpada e um interruptor para desligar e ligar essa lâmpada. No meu polo positivo, eu tenho acúmulo de carga positiva. Logo, o potencial vai ser positivo, V positivo. No meu polo negativo, eu tenho acúmulo de carga negativa. Então, o potencial vai ser negativo, V negativo. Se a diferença de potencial entre o polo positivo e o polo negativo for diferente de zero, vai surgir uma corrente elétrica. Então, a diferença de potencial é calculado dessa forma: potencial positivo menos o potencial negativo. Vamos supor que essa pilha tem uma diferença de potencial de 1,5 volts. Logo, se existe uma diferença de potencial, vai existir corrente elétrica. Quando eu ligar o interruptor, vai surgir uma corrente elétrica saindo do polo negativo em direção ao polo positivo. Essa corrente elétrica, quando ela passa por dentro da lâmpada, já que a lâmpada faz parte do percurso para ela chegar no polo positivo, essa lâmpada vai acender. E é assim que a gente faz qualquer equipamento elétrico funcionar. Primeiro, a gente submete esse equipamento elétrico a uma diferença de potencial. Quando o elétron sai do polo negativo em direção ao polo positivo, ele tem que passar por dentro desse equipamento. Assim, esse equipamento elétrico vai funcionar. Nesse laboratório virtual, eu tenho o mesmo esquema que a gente viu no slide anterior. Eu tenho uma lâmpada, eu tenho uma pilha e eu tenho um interruptor para ligar e desligar esse circuito. A diferença de potencial dessa pilha é de 9 volts. Se o interruptor for ligado, vai existir uma diferença de potencial, então vai existir corrente elétrica. Então, eu vou ligar o interruptor, surgiu corrente elétrica. Por que eu sei que surgiu corrente elétrica? Porque a lâmpada está acesa. Vocês estão vendo agora o movimento dos elétrons, os elétrons saindo de um lado para o outro lado. Aqui eu tenho uma pilha gerando uma diferença de potencial. Como existe uma diferença de potencial, os elétrons vão sair de um polo em direção ao outro polo. É o que a gente está vendo, os elétrons saindo do polo negativo, que é onde tem acúmulo de carga negativa, em direção ao polo positivo, que é onde tem acúmulo de carga positiva. Se eu quiser calcular a intensidade da corrente elétrica, eu vou usar essa equação. I é igual a ΔQ sobre ΔT. I é minha corrente elétrica, dada em ampere. ΔQ é a carga elétrica, dada em coulomb. E ΔT é meu tempo, dado em segundos. Então, se eu quero saber a intensidade da corrente elétrica, basta eu calcular quanto de carga é transferida de um lado para o outro e o tempo necessário para que haja essa transferência de carga. Mas eu sei que a carga de um corpo, ou a carga transferida de um lado para o outro, vai ser igual ao número de elétrons transferidos vezes a carga elementar do elétron. Olha só, cada elétron tem uma carga. Se eu sei quantos elétrons saíram de um lado, do lado negativo, e foram para o lado positivo, eu sei a carga elétrica que foi transferida do lado positivo para o lado negativo. Então, vamos lá. Q é nossa carga elétrica. N é nosso número de elétrons. E E é nossa carga elementar do elétron. Se eu pegar esse valor de Q e substituir na equação da corrente elétrica, eu vou ficar com essa equação. I, que é a corrente elétrica,
é igual a N, que seria o número de elétrons que foram transferidos de um polo para o outro, vezes a carga elementar do elétron, dividido pelo tempo necessário para que haja essa transferência de carga, para que haja esse movimento de elétrons. Quando a gente fala de corrente elétrica, de sentido de corrente elétrica, a gente sabe que quem se move são as partículas negativas. Logo, os elétrons saem do polo negativo em direção ao polo positivo. Essa direção de corrente elétrica nós chamamos de corrente elétrica real, que seria o sentido real do movimento dos elétrons. Por quê? Porque se eu tenho acúmulo de carga negativa de um lado, então os elétrons vão se movimentar em direção ao polo positivo, que é onde eu tenho carga positiva, para assim estabelecer o equilíbrio. Mas na época que Ampère definiu a corrente elétrica, ele não tinha como determinar a direção da corrente elétrica. Então, ele definiu isso arbitrariamente. Ele falou que a corrente elétrica saía do polo positivo em direção ao polo negativo. Então, essa corrente hoje é conhecida como a corrente convencional. Muita atenção! Corrente real é o movimento real dos elétrons. Eles saem do polo negativo em direção ao polo positivo. Já a corrente convencional é a corrente que, no momento que Ampère definiu o que era corrente, ele determinou o sentido. Quando nós falamos de tipos de corrente elétrica, existem dois tipos muito importantes no nosso estudo, que são as correntes elétricas contínuas e as correntes elétricas alternadas. Vamos começar pela corrente elétrica contínua. A corrente elétrica contínua, ela sempre vai fluir na mesma direção, de um polo para o outro, sempre no mesmo sentido. Essa figura representa exatamente o movimento dos elétrons sempre na mesma direção. Isso é uma corrente elétrica contínua. As correntes elétricas contínuas normalmente são encontradas em aparelhos que são alimentados por baterias. Então, o seu celular ele é alimentado por uma corrente elétrica contínua. Já as correntes elétricas alternadas, como o próprio nome já diz, ela fica alternando. Ora ela vai numa direção, ora ela vai na direção contrária. Essa figura representa exatamente o movimento delas. Ora ela vai, ora ela volta. Esse tipo de corrente é a corrente elétrica que chega na nossa residência. Elas sempre ficam alternando o seu sentido. Nós não conseguimos perceber essa influência do movimento desses elétrons porque esse movimento é feito muito rápido. Vamos pegar como exemplo o funcionamento de uma lâmpada convencional. Quando o elétron passa pela lâmpada, a lâmpada vai acender, ela vai piscar. Quando o elétron voltar, a lâmpada vai acender novamente. Só que esse movimento de ida e volta é feito 50 vezes por segundo. Então, o nosso olho não é capaz de captar essa piscada da luz. Por isso que nós não percebemos isso. Mas toda hora os elétrons, a corrente elétrica está alternando dentro dos fios da nossa residência. Aqui eu tenho o gráfico da corrente elétrica contínua e o gráfico da corrente elétrica alternada. Perceba que o gráfico da corrente elétrica contínua é uma linha reta. Por quê? Porque a intensidade da corrente contínua ela é mantida constante, pelo menos enquanto a diferença de potencial também for constante. Então, sempre vai ser uma linha reta. À medida que o tempo passa, a intensidade da corrente elétrica sempre vai ser a mesma. Já numa corrente elétrica alternada, à medida que o tempo passa, os elétrons vão numa direção e depois voltam. Esse sentido de ir e voltar vai fazer a corrente alternar, ora no sentido positivo do eixo, ora no sentido negativo. Por isso que ela vai fazer esse zigue-zague, subindo e descendo, subindo e descendo. Então, uma corrente elétrica contínua, sempre uma linha reta, e uma corrente elétrica alternada, sempre fazendo esse movimento, que é o movimento senoidal.
Os fusíveis são componentes elétricos que protegem um determinado circuito. Toda vez que esse circuito sofre uma sobrecarga, esse fusível vai se romper e vai impedir a passagem da corrente elétrica, assim protegendo o circuito ou uma possível pessoa que esteja sofrendo uma descarga elétrica. Esse primeiro fusível, esse de vidro, normalmente é encontrado em equipamentos elétricos. Muitas vezes o equipamento deixa de funcionar e você pensa que ele queimou, mas se o seu equipamento tiver um fusível, pode ser que só o fusível tenha queimado. Então, apenas a substituição do fusível vai resolver o problema. Esse segundo fusível, o vermelho, são fusíveis automotivos. Todo veículo tem fusíveis. Qual é a ideia do fusível? Proteger um determinado circuito. Por exemplo, eu tenho um fusível para o farol do carro. Se por algum motivo esse farol entrar em curto-circuito, sei lá, choveu e causou um curto-circuito na lâmpada do carro. Quando acontece um curto-circuito, a intensidade da corrente elétrica fica muito elevada. Então, essa corrente elétrica muito elevada pode danificar um equipamento muito caro do carro, que são os módulos. Então, eu uso esse fusível para proteger o circuito. Caso aconteça um curto-circuito em uma determinada parte do carro, esse fusível vai se romper, protegendo peças mais caras do carro. E por último, eu tenho o disjuntor. Esse disjuntor, toda residência tem uma. Ele faz o papel de um fusível. Cada disjuntor tem a intensidade de corrente elétrica permitida. Então, se você for lá fora, na sua casa, naquele painelzinho da Coelce, você vai ver um disjuntor lá. Qual é a função desse disjuntor? A mesma de um fusível. Toda vez que a corrente ultrapasse os valores permitidos por esse disjuntor vai disparar e cortar toda a energia da casa. Provavelmente isso já aconteceu alguma vez na sua vida. Isso é importante porque, caso algum membro da sua família esteja sofrendo uma descarga elétrica, por algum fio desencapado, por exemplo, esse disjuntor pode interromper a passagem da corrente elétrica e possivelmente salvar a vida do membro da sua família. Então, o fusível nada mais é do que um equipamento para proteger um determinado circuito. Então, por hoje é só. Caso você tenha alguma dúvida, você pode me mandar a pergunta via sala de aula virtual, via Instagram ou e-mail. Então, por hoje é só. Até a próxima aula.